Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu quero ler os primeiros versículos. Eu peço que você acompanhe, por favor. A minha tradução é revista e atualizada. Quero ler com você os primeiros 5 versículos deste capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Até aqui, irmãos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de nós retirarmos, Senhor Deus, esse tempo da nossa semana para nos reunirmos, para orar, para aprender do Senhor, para diante do Senhor, Pai, recorrer em oração, suplicar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Que nós, como nós cantamos, essa certeza que nós temos que o Senhor é conosco, Pai, nos abençoe, a ponto de nós entendermos a Tua palavra e vivemos, Senhor Deus, para Te agradar. Que a oração, Senhor Deus, faça parte da nossa vida incessantemente, como fazia parte da igreja. Fala o nosso coração essa noite. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar de oração incessante, uma oração contínua, uma oração que não cessa, uma oração constante. Essa é a ideia da palavra incessante. Essa é a ideia desse adjetivo que vem logo após a oração, que o Espírito Santo do Senhor, ao inspirar Lucas a escrever o livro de Atos, deixa claro para nós no versículo 5, que diante daquela circunstância havia oração constante, havia uma oração assídua, havia uma oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro, e claro que aqui a palavra do Senhor não cita, mas tenho certeza que a igreja também estava orando por Tiago. Mas a vontade do Senhor foi diferente para Tiago do que foi para Pedro, e nós vamos ver no capítulo 12 aqui do livro de Atos. Nós vimos, algumas semanas, a oração da igreja primitiva, e nós vimos as evidências de uma igreja que ora. Nós vimos características daquela oração que nos chamou a atenção, A igreja primitiva, ela passa a orar ao Senhor logo após aquele livramento que Pedro e João tiveram, logo após a cura que Pedro e João foram usados pelo Senhor, Pedro especificamente, na cura daquele homem coxo que ficava no templo havia cerca de 40 anos. Eles vão contar para a igreja tudo aquilo que aconteceu e a igreja ora, mas o que chama atenção, e que deve nos chamar a atenção, que deve despertar em nós, era aquela oração, como eles oravam, Nós vimos algumas semanas a oração, as evidências de uma igreja que ora, uma igreja que vive em comunhão, foi a procura de Pedro e João à igreja. Eles creem nessa doutrina, eles compreendem a oposição a Deus e eles dependem do favor do Senhor. Aquela oração demonstra que Deus é soberano, aquela oração demonstra que aqueles irmãos confiavam que tudo aquilo estava acontecendo, estava debaixo do controle de Deus. Ao mesmo tempo, eles dizem ao Senhor que eles queriam mais intrepidez para orar, para pregar o Evangelho. Eles passam a orar por isso no capítulo 4, demonstrando qual a evidência de quem é convertido. Qual é a evidência disso? Ele crê na mesma doutrina, ele caminha no mesmo pensamento,
Ele vive nessa dependência do Senhor, ele reconhece, ele sabe da soberania de Deus, ao passo que ele pede ao Senhor para que os ajude diante daquela oposição, que a igreja sabe que a igreja do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, a gente olha para aquela oração do capítulo 4 e vê que a igreja passa a viver diante dessa dependência e dessa oração. Nós temos o título do livro de Atos como Atos dos Apóstolos, mas muitos dizem que talvez o título melhor seria Atos do Espírito Santo, né? Que são as ações do Espírito Santo no início da igreja. E é marcante mesmo, quando você lê o livro de Atos, o Espírito Santo atuante. Mas algo que aparece são orações. Orações aparecem no livro de Atos, orações sendo feitas, né? E Deus manifestando a sua graça diante dessa realidade, né, da igreja, dessa realidade de perseguição, Deus promovendo ali o seu livramento conforme lhe apraz. Capítulo 12 vai nos mostrar isso. Mas nós estávamos lá no capítulo 4, no capítulo 5, no primeiro culto da igreja, nós vemos ali a reverência ao Senhor, demonstrada em irreverência de Ananias e Safira, que morrem ali por mentir. As pessoas que estavam ao redor têm a admiração pela igreja porque eles não estavam com eles. Que ali diz capítulo 5 que os restantes não ousavam estar com eles, mas tinha tamanha admiração. A igreja estava acontecendo. Capítulo 6, as viúvas helenistas que não estavam sendo assistidas, ao contrário das judias, elas vão fazer essa reclamação aos irmãos, porque as cestas não estavam sendo distribuídas. O que eles fazem? Os apóstolos dizem para aquelas mulheres que era necessário que escolhessem homens espirituais para ficarem encarregados desse trabalho, e eles iriam pregar e orar. Não, na verdade não. Eles iam orar e pregar. Essa era a ordem que está exposta lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6 ainda começa a citar para nós a pessoa de Estevão. E aquela citação do capítulo 6 vai falar que as pessoas olhavam para ele e o rosto dele resplandecia. De tão perto vejo eu que Estevão estava do Senhor. No capítulo 7 ele morre, mas ele expressa as mesmas palavras que Jesus para não imputar a eles aqueles pecados. Mas Estevão faz um resumo da lei de Deus. Capítulo 8, a igreja do Senhor está acontecendo. Evangelismo. O Filipe, que foi um daqueles que foram escolhidos para distribuir as cestas, foi um daqueles que estava evangelizando no capítulo 8. Mas no capítulo 8 a perseguição. Começa a dispersão daqueles crentes, né? No capítulo 9 a conversão de um perseguidor, que era o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, Deus converte o coração dele, Jesus Cristo ao aparecer a ele, dizendo que ele estava perseguindo a Jesus, ao estar perseguindo a igreja. Capítulo 10 é uma surpresa para Pedro, porque tinha o Cornélio, né? O Cornélio era gentil, mas Deus tinha um plano na vida do Cornélio, de converter o coração do Cornélio. Não é à toa que Pedro tem uma visão, ao passo que Deus dá também um direcionamento para Cornélio, a ponto dos dois se encontrarem e Pedro perceber que Deus abriu ali não que Deus abriu ali naquele momento a graça aos gentios, não, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, Deus falou que era Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Para Pedro, capítulo 10, estava sendo ali algo que chamava atenção para ele. Então os gentios estão se convertendo. É isso mesmo. Não é à toa que no capítulo 11 ele vai dar um relato para aqueles de Jerusalém que estavam questionando. Mas espera aí, você está pregando aos gentios? E ele passa a falar aos irmãos de Jerusalém. Final do capítulo 11 ainda demonstra uma visita de Paulo a Barnabé a Jerusalém. Mas no capítulo 12, volta-nos a falar dessa perseguição. Só que essa perseguição agora fica mais ferrenha, que aparece o Herodes aqui. Esse Herodes era uma dinastia de Herodes, né? Esse daqui era neto do Herodes o Grande, né? Esse Herodes aqui, ele reinou de 41 a 44, mais ou menos, que foi a época onde ele morreu ali. Então, digamos, Jesus
morrendo ali na década de 30, né? De 30 a 33, 44, cerca de 10 anos ali. A igreja, nós vemos essa perseguição acontecendo ao povo de Deus. Nesse momento do capítulo 12, nós temos ali o Herodes Agripa I, né? Neto do Herodes o Grande. Ele não era bem quisto assim pelo mundo romano, né? Tem uma história meio nebulosa por ele ali, até que ele chega ao poder, né? Ele neto de Herodes o Grande, ele chega ao poder, mas para ele demonstrar essa política, né? Com o governo romano, né? Ele quis agradar ali os judeus que, de certa forma, ali para ele abafava ali qualquer conflito. E qual era o conflito? Qual era a mensagem que estava sendo realizada naquele momento? Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Aqueles do caminho, estão pregando o evangelho que não é o judaísmo. Por isso, irmãos, parênteses aqui. Cristianismo não é um judaísmo melhorado. Cristianismo não é judaísmo melhorado. Por isso que eu não vou aparecer aqui com o kippá na cabeça. Nós não precisamos voltar ao judaísmo. Esse é um erro que estava acontecendo com os irmãos da Galácia. Lá na carta aos Gálatas deixa claro isso. Alguns irmãos estavam falando que você crê no Senhor Jesus, mas precisa circuncidar. E isso são os judaizantes, ou seja, voltando ao judaísmo. Então, cristianismo não é judaísmo melhorado. Cristianismo é uma outra coisa. Então, cuidado com isso, né? Cuidado que às vezes a gente vê o povo judeu, a gente acha que eles são mais espirituais, sendo que o Senhor Jesus diz, né, a palavra do Senhor diz em João, para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, fechando parênteses aí sobre esse pensamento do judaísmo. Mas agora a gente vai prestar atenção com relação a esse breve histórico do que está acontecendo. Então, o Herodes Agripa I, ele fala assim, espera aí, vamos prender cristãos. Porque prender cristãos agrada os judeus. Deus que, claro, é maioria, eu vou estar bem aqui. Não é à toa que Herodes, logo no finalzinho do capítulo 2, ele gosta da ideia de ser adorado. E ele morre. O capítulo 2 vai relatar a morte dele ali por vermes. E é tão interessante que essa morte dele ela é relatada por um historiador da época, né? Não só a Bíblia, que para nós é o suficiente, mas o historiador da época também relatou essa morte de Herodes. Interessante, né, irmãos? Então, ou seja, por que eu trouxe esse panorama? Para a gente entender que ainda está na perseguição. Não tem alívio. Não nesse momento. Então, diante disso, olha só o que acontece aqui, irmãos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Olha só. Então, agora eles têm uma estratégia aqui. O que nós vamos fazer? Alguns da igreja. Não sabemos quem são mais esses alguns. O que fica relatado a nós é Tiago e Pedro, né? Então, ele manda prender e maltratar. Só que, no caso de Tiago, ele é morto. O primeiro apóstolo a ser martirizado. Lembrando que esse Tiago não é o Tiago, meio-irmão de Jesus. O Tiago, meio-irmão de Jesus, vai aparecer no capítulo 15. Um outro parênteses. Pastor, está cheio de parênteses hoje, hein, pastor? Quando dizem que o Pedro foi o primeiro líder da igreja, entender. Eu estou trocando de um lado para o outro. A gente precisa entender que assim, o primeiro líder da igreja em Jerusalém foi Tiago. Não é à toa que tanto Pedro quanto Paulo vão falar com Tiago, e quem conduz o concílio da igreja em Jerusalém é Tiago, meio irmão de Jesus. Tá? Fecha o parênteses para essa outra informação, que vai aparecer no capítulo 15. Esse Tiago é um dos apóstolos. Esse Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, martirizado. Então Herodes, ao prendê-lo, ele passa fio de espada Tiago, irmão de João. Sabe lá os filhos do trovão? Então esse é o Tiago, ele morre
nesse primeiro momento. Por quê, queridos? Porque é assim que acontece com os cristãos. Cristãos verdadeiros que desejam viver a fé em Cristo Jesus, eles serão sim perseguidos. Na carta de Paulo a Timóteo, ele diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não é à toa quando você aplica um princípio do Senhor na sua vida, é comum as pessoas acharem estranho. Porque, por que você não fala o que nós falamos? Por que você não faz o que nós fazemos? Por que você não se porta como nós nos portamos? E quando eu estou dizendo isso, não é só porque é externo, é porque faz parte de você. Você não fala aquilo porque não te dá prazer, te dá vergonha. Você não faz determinadas coisas porque você entendeu que aquilo desagrada ao Deus que você serve. Você se porta de tal forma porque você entende que Cristo vive em você. Você é um testemunho. Então você não faz isso de uma maneira externa. É algo de dentro que vai refletir nas suas ações para o lado de fora. Então são coisas que os cristãos, na verdade, cristãos verdadeiros, eles não fazem, eles são. Por isso que eles fazem. Então, o fato de Tiago, não temos relatos, por exemplo, aqui no versículo 1 e 2, o porquê Tiago foi preso. No contexto de perseguição, o que nós entendemos era alguém que estava pregando acerca do caminho. Por isso que ele foi preso. Há quem diga que esse Herodes Agripa I aqui, ele flertava assim com o judaísmo. Entendeu? Então, o fato de prender aqueles que são da igreja, está tudo certo. Então, é comum naqueles que não creem no Senhor, eles se juntarem em perseguição. Contudo, crentes sofrerão. É estranho, queridos, que você afasta da pregação da igreja do Senhor, né? Um contexto de pecado, por exemplo. Afasta, não fala de pecado. Pecado é ruim. Pecado é ruim mesmo. Nós gostamos de falar de pecado. Acontece que nós somos pecadores. Desagradar a Deus, ser desobediente a Deus é pecado. Então, é uma realidade para os cristãos saberem que assuntos como pecado, como justiça de Deus, como julgamento final, são assuntos que vão permear a realidade do cristão. Outro assunto que não é muito bom é perseguição. Quando você falar de perseguição, não é um assunto palatável. Pastor, melhor é falar de prosperidade. Ainda que cristãos também podem ser prósperos, sim ou não? Se você comeu 2 vezes hoje no dia, você já é próspero, já pode ficar feliz. Se você pode escolher ainda dessas refeições, você já é próspero. Na hora que você for no seu guarda-roupa hoje e tinha mais de uma peça de roupa, você já é próspero. Se você conseguiu vir para cá, seja de carro ou de carona, agradeça a Deus. Se você conseguiu passar essa semana e desfrutar da vida, isso é ser próspero. Acontece o que é prosperidade. É isso que nós precisamos entender. Ter o que comer e o que vestir. Como vocês devem estar? Tristes? Ou felizes? Alegres? Satisfeitos? Precisamos aprender mais com contentamento, irmãos. Essa é a verdade do Evangelho. Acontece que Tiago, pregando isso, falando sobre Jesus, o Rei dos Reis, será perseguido. No caso de Tiago, veio a morte. Mas, vendo, olha a característica disso, queridos. Vendo ser isso agradável aos judeus, que está no versículo 3, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E aí há um detalhe. E eram os dias dos pães asmos. Havia essa festa dos pães asmos que ela acontecia logo após ali o Pentecostes ali, né? Era uma festa junta, era junto com a Páscoa, na verdade, ali. Então ela ficava 7 dias após essa festa. Então, encerrando essa festa, aí o Herodes teve uma ideia. Nós vamos prendo a Pedro, e nós vamos entregar
Vamos deixar ele guardado com as escoltas aqui, porque no final da festa nós martirizamos Pedro também. Essa era a estratégia. Então, Pedro foi preso, então havia alguns dias para ele ser morto. Isso deve nos chamar a atenção. Isso deve nos chamar a atenção diante do que nós estamos meditando hoje com relação à oração. Então, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, ou seja, havia um revezamento. Pedro não escaparia de jeito nenhum, mesmo porque se ele escapasse, os guardas morreriam, porque essa era uma lei. Os guardas guardariam com a própria vida, né? Se o preso ele fugisse, os guardas morreriam. Então, tinha uma escolta de 4 soldados, ou seja, havia um revezamento ali. E a intenção era apresentar ao povo depois da Páscoa. Irmãos, parece que hoje a ideia de ser cristão, né? A ideia do evangélico, né? Como se diz de uma maneira geral, ela fica acessível. Outro dia eu vi um discurso, né, de uma mulher que se dizia crente. Ela dizia seguidora de Jesus. Assim, as maiores atrocidades, ela conduzia a vida dela dessa forma, e ela se achava uma seguidora de Jesus. E ela achava que ela estava sofrendo, né, com tudo aquilo que ela vivia, aquilo que ela passou na vida dela era um sofrimento, e ela ia testemunhar para as outras pessoas, sendo que o sofrimento que ela estava tendo era por pecado. Há pessoas que acham que o fato de ser evangélico é um certo status, né? Ser bem aceito. Então, a ideia do cristão que sofre perseguição, do cristão que luta contra os seus pecados, ela vai sendo assim, meio disfarçada, para que a igreja se torne algo acessível a todos. Acontece, queridos, que o evangelho é pregado a todos. Mas o natural é as pessoas rejeitarem Jesus. Esse é o natural. Porque, para pensar, logo após o pecado, a descendência do ser humano veio de Adão. Ou seja, pecador gera pecador. Então, pecador gera um pecadorzinho, que aí vai crescer, vai se juntar com outro pecador e outro pecadorzinho, e assim sucessivamente. O comum para o pecador é ficar longe de Deus. Não é à toa que no Evangelho de João, quando Jesus passa a falar da verdade para as pessoas, né? Elas até se interessam em determinado tempo. Parábola do semeador, né? Mas rapidamente se afastam. Outras ficam durante um tempo, mas depois não tem a profundidade ali. Por quê, queridos? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Isso no início da igreja, na época dos pais da igreja, a época dos mártires, Idade Média, Iluminismo, século passado, nosso século. É assim. Então, quando diz ali que vai apresentar ao povo, é porque aquilo estava agradando, de alguma forma, aquele martírio. Eu estava vendo até outro dia um documentário. Já viu o Pão e o Circo? Já ouviu falar sobre isso? Lá que Nero instituiu, lá aquele Império Romano lá. Aquele espetáculo de ter uma pessoa sendo atacada por leões ou brigas a ponto de só sair uma pessoa da disputa lá, ele era agradável às pessoas. Olha isso, irmãos. Eu já disse isso uma vez. Você pega uma criança na praia, né? Você leva ela ali ou no parque, começa a fazer um castelo com ela. Ela vai gostar, vai se sentir interessada com isso. Mas qual que é o prazer da criança? Construir o castelo ou destruir o castelo?
Parece que aquela coisa ali, quando ele vê tudo montado, em vez de olhar, fala, que coisa linda. Olha só, que papai, mamãe, tio, vovó, titia fez. Que lindo, eu vou ficar apreciando isso aqui, não vê a hora de chutar. Qual que é a hora de destruir? Estou dando um exemplo para você, porque no nosso coração, naturalmente, nós nos afastamos de Deus. Não há ninguém nesse mundo, naturalmente, que fala assim, nossa, eu quero me aproximar de Deus. Quando acontece isso, queridos, é a intervenção do Espírito Santo na vida da pessoa. Essa é a verdade e essa é a bênção do Evangelho. Então, apresentar Pedro e agradar as pessoas. Pedro está preso lá no cárcere, está com soldados, mas, e esse mas do versículo 5, essa é uma conjunção adversativa. O que esse mas, que é uma conjunção adversativa, ele faz? O que está escrito anteriormente é contrário ao que vem depois. Essa é a ideia da conjunção adversativa. Então, esse mas, né? Esse mas está nos dizendo assim: Pedro, pois, estava no cárcere. Sim ou não? Sim. Tinha 4 guardas até. Mas, entretanto, contudo, todavia, havia oração incessante. A quem? A Deus. Por parte da igreja. A favor de quem? A favor de Pedro. Como eu disse no início, provavelmente eles oraram por Tiago. Né? Não creio que a igreja só gostava do Pedro e não orava por Tiago. Né? Creio que a igreja orou também pelo apóstolo Tiago. Contudo, a vontade de Deus não foi livrar Tiago do cárcere, a ponto até dele ter falecido, né? Ter morrido, aliás. Então, a vontade de Deus foi levar Pedro. Nesse ponto, da vontade de Deus ser uma ou ser outra, o que fazemos? Oramos. Irmãos, isso para mim é uma benção. Às vezes nós ficamos aflitos porque nós não sabemos o futuro, né? O que vai acontecer? Nós não sabemos. Mas sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos orar. Ao invés de nós ficarmos tentando adivinhar o que vai acontecer, nós oramos. A festa vai terminar, Pedro vai ser apresentado. Tá, não, é assim mesmo. Se mesmo a vontade do Senhor é matar todos os apóstolos agora, nem vamos orar. Não, vamos orar incessantemente. Lembra que eu dei um detalhe para você sobre a festa dos pães asmos? Uma festa colada ali com a Páscoa. Ela acontecia uns dias depois da Páscoa. Então tinha alguns dias. Então eu acredito que esse incessante é um adjetivo. Então ele vai dizer que eles oravam constantemente, assiduamente, continuamente. Então eles oravam assiduamente. Então creio eu, queridos, todos os dias. Pedro foi preso, vamos orar por ele. Igreja, vamos orar. O apóstolo Pedro está preso. O Tiago já foi morto, mas Pedro está preso. Vamos orar por ele. Senhor, livra a Pedro. Nós gostaríamos muito que ele continuasse no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, a igreja expandindo, né? Vamos ter outras coisas para fazer. Acho que não foi assim. Eu acho que a igreja, depois da oração do capítulo 4, lembra lá da oração? Aquela oração de Deus soberano, aquela oração de intrepidez para pregar o evangelho, aquela oração que dependia de Deus, porque entendia que tudo estava no controle do Senhor. Aquela oração que sabia da oposição que eles tinham contra Jesus e contra o próprio Deus. Aquela oração de quem crê na mesma coisa. Eu fico imaginando como é que foi aquela oração. Só que nós não temos aquela oração relatada aqui. Só diz que a igreja estava orando. Pergunta: a igreja sabia que Pedro ia ser liberto? No decorrer do texto eu vou ler para os irmãos? Creio que não. Creio que não. A igreja sabia que Pedro ia ser morto?
Ah, estava deduzindo que sim. Porque fugir de uma escolta e de um Herodes querendo, né, se aliando aí ao povo de maneira a oferecer Pedro, então não vai dar. O que fazemos? Somos fatalistas porque Pedro vai morrer mesmo? Ou somos triunfalistas? Chega assim e fala assim: não, o Senhor vai livrar Pedro. Creio que nem um extremo nem outro, queridos. Nós vamos orar. O Senhor pode mudar quadros que nós olhamos assim, não tem jeito, aos nossos olhos não dá. Queria que você pensasse sobre isso. Deus pode mudar? Eu creio que pode. Agora, se você perguntar para mim, pastor, Deus vai mudar? Eu falo, não sei. Se ele vai ou não vai, não sei. Se nós estivéssemos lá na igreja, eu falei assim, irmãos, vamos orar por Tiago e João, Tiago e Pedro. Vamos orar por Tiago e Pedro, que eles já prenderam a Tiago, vamos orar por isso, eles estão de olho em Pedro. Estão querendo prender a Pedro. Então oram, daqui a pouco chega a notícia. Eles mataram Tiago. E Pedro? E Pedro foi preso. A matemática agora, Pedro ser morto. Mas não era a matemática do Senhor. Por isso que igreja ora. Igreja tem que orar, irmãos. Igreja tem que orar. Eu confesso a você, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Eu quero orar mais. Eu desejo que você tenha esse desejo no seu coração. Você precisa orar mais. Isso quando eu estou dizendo isso, não é que você vai mexer na mão de Deus. Olha, não, agora, Senhor, nós vamos orar e fazer aquela oração forte que vai mudar os caminhos do Senhor. Não. Você vai orar porque você depende de Deus. Porque pode ser que na minha oração não vai acontecer o que eu desejo, porque eu acredito que eles não queriam que Tiago fosse morto. Eu acredito que você também pensa assim, também, né? Pessoal, a igreja estava orando, assim, entre dois, leva o Tiago, deixa o Pedro. Diz que não. Apóstolo, homem que viveu com o Senhor, muito a nos ensinar. Irmão de João, o João que escreveu lá o Evangelho e as 3 cartas, e o Apocalipse. Então, se tem muito a nos ensinar, muito daquelas conversas com o Senhor, mas foi da vontade do Senhor levar Tiago. A igreja para de orar? Não. Constantemente eu vou orar. E aí o que acontece, queridos? Tem um fato curioso no meio do relato que eu vou ler para você, a continuidade do capítulo 12. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite. Então, ou seja, haviam passado alguns dias, igreja orando, guardas guardando, Pedro esperando, e Pedro dormiu. Pedro não perdeu o sono, hein? Pedro não perdeu o sono, porque diz que ele dormia entre os 2 soldados. Ele estava acorrentado com 2 cadeias. Sentinela à porta guardando o cárcere, ou seja, não dá para escapar. Não dá para escapar. Não dá. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Estava de noite. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias lhe caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge a tua calça e as sandálias. Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo quem era que era real, o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ai, queridos, que coisa maravilhosa! Então Herodes estava dormindo lá, só esperando a festa que ia ser depois, porque o Herodes prendeu Pedro, aquele que pegou o primeiro sermão desses do caminho. O povo judaico vai estar todo mundo alegre, eu vou ser ovacionado. Os guardas falando aqui, daqui não sai, tem eu aqui, a gente já viu, tem 2 portões, e portão de ferro ainda. Diz aqui não sai. Vamos tranquilo, gente.
Fica imaginando um falando pro outro, aí, tudo tranquilo aí, tranquilo. Não, ele está aqui, acorrentado aqui, daqui não sai. Pedro dormindo, porque falou, se o Senhor quiser me salvar, ele vai me salvar. Senão Deus vai me livrar. Se eu for morrer por Cristo, também. Agora está tudo certo. Tiago já morreu, pode ser, eu posso ser o próximo. Mas o plano de Deus era totalmente fora daquilo que todo mundo estava pensando. Inclusive Pedro, quando acordou, falou assim, não sabia que isso era real. Pensou que fosse uma visão. Olha isso, querido. Deus faz coisas assim, não faz? Você olha assim e fala, Senhor, que movimento foi esse? Eu nem pensei nisso. Ainda bem, isso é um sinal que você não é Deus. Olha que benção. Isso é um sinal que você não é Deus. Então, considerando ele a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conguminado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, crente gosta de igreja. Crente gosta de crente. Essa é uma verdade. Crente gosta de estar junto com crente. Crente gosta de estar junto com seus irmãos. Aqueles que creem da mesma doutrina, né? Aqueles que sabem da perseguição. Aqueles que dependem do Senhor. Aqueles que vivem em comunhão. Crente quer viver com crente. Pedro falou assim, peraí, onde é que ele se reúne? Ah, lá na casa da Maria. Lá na casa da Maria. Eu vou lá. Ela é mãe do João Marcos, né? Então, vai estar o povo lá, vai estar congregado. Aí ele bateu, ele bateu ao postigo do portão, veio a criada chamada Rod, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Imagina a cena. Chega lá o poste lá, aquele ferrinho que tinha na porta para bater, né? Olha lá. Quem é? O Rod, sou eu, Pedro. Como é que é? Ah, sou eu, Pedro, estou aqui na porta. Pedro, é a voz dele mesmo. Nem abre a porta, vai correr lá. Pessoal, o Pedro está lá fora. Eu fico imaginando a cena. Pessoal, o Pedro está lá fora. O Pedro está lá fora. Como assim? Ah, não, estamos orando aqui? Em favor do Pedro? Qual que era o comum disso aí? Nós estamos orando, Deus respondeu, o Pedro está lá fora. Acontece isso conosco, queridos? Não acontece. Nós fazemos a mesma coisa com a Rod e a mesma coisa com as pessoas. Olha o que as pessoas dizem do relato da Rod aqui. Olha lá. Eles lhe disseram, ai, Senhor, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram, é o seu anjo. Olha isso, irmãos. O nosso coração é tão pecador, irmãos. É tão enganoso que nós oramos. Aí Deus faz. Senhor, como é que o senhor fez isso? Você está orando por isso? Você ora. Você pede ao Senhor. Aí o Senhor responde. Aí você fala, tá vendo? Foi falar com fulano lá, aí deu certo. Ué? Você ora, aí acontece. Mas tá vendo? A pessoa também teve que fazer isso, fazer aquilo. Como para nós é difícil enxergarmos que é Deus quem abriu a porta, literalmente, da prisão aqui e tirou Pedro dos guardas de Herodes, de todo aquele desejo de matá-lo. A Rod falou assim, peraí, pessoal, é o Pedro. Você está louca. Como assim? Nós estamos orando por isso. Não, é o anjo dele. Impossível. Como impossível? Aí você ora para Deus converter o coração daquela pessoa. Não, pastor, aquela pessoa, coração duro. Aí Deus converte o coração da pessoa, a pessoa fala, Deus moveu seu coração. Não moveu não, hein? Sei não, vamos ver como é que essa pessoa é. Ué? Você não está orando para Deus converter? Aí a pessoa diz que Deus converteu o coração dela e você fala, não, mas não pode ser assim também não é tão fácil assim. Como assim? Nosso coração incrédulo, irmãos. É a mesma coisa daqueles nossos irmãos ali. Mas, entretanto, Pedro continuava batendo, imagina só. Aí então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão. Peraí, pessoal. Olha, acontece o seguinte. Eu estava na prisão. Estavam presos a mim os guardas. Eu estava encarcerado. Dormindo.
dormindo. De repente eu acordei com uma luz. Falei assim, eu tô tendo uma visão. Tô tendo uma visão, eu fui meio cutucado assim, quando vi, foi um anjo assim, que puxou, vamos, cinge-te aí, pega a sandália e vamos caminhar. Eu obedeci. Quando eu fui, passamos por um sentinela, outro sentinela, ninguém despertou, ninguém falou nada, o portão se abriu, eu comecei a caminhar com o anjo, mais um anjo. E aí eu falei, peraí, eu tô na rua, eu vim aqui falar com vocês. Foi isso que Deus fez. Simplesmente isso. Uma coisa normal como essa. Imagina, queridos. Imagina aqueles que estavam orando por isso. Gente, ninguém pensou em orar para Deus abrir os portões da cadeia? Automaticamente? Deus pediu um anjo para libertar o Pedro? Agora, uma coisa nós pedimos. Nós pedimos para que seja feita a vontade de Deus. E quando Pedro batia na porta, a gente duvidou, mas a vontade de Deus foi livrar Pedro. Louvado seja o Senhor. Porque a igreja estava orando, queridos. Irmãos, às vezes as coisas vão acontecer na vida da gente e a gente perde. Eu falo você e eu. Nós perdemos porque nós deixamos de orar. E as coisas acontecem. E na nossa cabeça, às vezes são as coincidências, são as pessoas, as autoridades que mudaram tal lei e isso aconteceu para benefício nosso. Tão normal quanto isso. Às vezes é aquele momento que você estava precisando tanto de alguém chegar e falar algo para você e você falou assim, nossa, essa pessoa é certeira. Olha como essa pessoa é sensível a mim. Às vezes você estava ali nas suas leituras e de repente você entendeu um versículo tão precioso para você. E você fala, tá vendo? Fruto do meu esforço. Não estou dizendo que você tem que estudar, não estou dizendo que você tem que fazer tudo que está na sua mão para fazer. Mas não seja insensível às coisas que Deus está fazendo. Não seja, querido. Seja uma promoção de emprego, seja uma mudança de realidade, seja uma situação triste que se torne alegre, seja uma situação que era alegre e se tornou triste. Por que Deus está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Estão sensíveis a esses movimentos quem está orando. É isso, queridos. Pedro diz a eles para escutarem como o Senhor, olha o que Pedro diz, queridos, como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou ainda, anunciai a Tiago e aos irmãos. Que Tiago? Esse Tiago que vai aparecer em Atos capítulo 15, esse meio-irmão do Senhor Jesus, esse que estava cuidando da igreja em Jerusalém. Anunciai a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Olha isso, irmãos. O que a igreja estava fazendo? Orando. Encoraje os nossos irmãos a orarem. Encoraje os nossos irmãos a orarem. Seja alguém que ora, que busca o Senhor em oração. Esteja sensível. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero entender mais as coisas do Senhor. Eu não quero ficar adivinhando. Eu não quero ficar prevendo o futuro. Eu não quero ficar chutando. Eu não quero ser imaturo. Eu quero orar como uma igreja. E quando as coisas acontecerem, talvez eu vou ser igual aqueles irmãos que não acreditaram que Pedro estava ali no portão. Pode ser que eu seja um desses irmãos. Mas, Senhor, eu quero confiar no Senhor a ponto de quando eu ver as coisas acontecendo, eu estar sensível de que foi o Senhor quem fez. Os irmãos que entendiam da fé em Atos capítulo 4, naquela oração, são esses irmãos que estão orando aqui, queridos. E Deus vai respondendo. No caso de Tiago, foi o martírio. No caso de Pedro, foi o livramento. Num momento ou no outro, a igreja estava orando. Minha pergunta é, você tem orado? É tão maravilhosa a bênção da palavra de Deus que ao mesmo tempo que eu estou pregando a vocês, eu estou pregando a mim, né? Eu fico me perguntando,
Se é algo que eu estou fazendo para estar sensível às coisas de Deus, para estar perto do Senhor, para entender esses movimentos de livramento ou não, de milagres ou espera, de perseguição, de lutas. Oremos incessantemente. Que seja o desejo do teu coração. O meu maior desejo hoje é que eu e você saiamos daqui com o desejo de orar. Orar mais. Ore pela nossa igreja. Ore por mim, ore pelo pastor Kevin. Ore pela nossa liderança. Ore pelas nossas mulheres. Ore pelos homens da nossa igreja. Pelas nossas crianças. Ore por esse bairro. Irmãos, ore por esse país. Ore por essas lideranças que estão tomando decisões, seja no nosso país, fora do nosso país. Decisões que não estão nem aí com a população. Estão pensando neles, no orgulho deles. Pessoas que estão distantes de Deus. Orem para que eles reconheçam o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. Ore para o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja, queridos. Que assim seja. Senhor, nós te louvamos, agradecemos por essa noite. Podemos orar e também podemos ouvir da oração incessante que a sua igreja estava fazendo, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo do Senhor deixar relatado a nós na tua palavra essa verdade. Mas queremos sair daqui, Senhor Deus, confrontados com relação à nossa vida de oração. Precisamos orar mais, Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. Precisamos buscar mais ao Senhor em oração individualmente e coletivamente como igreja. Desperte, Senhor Deus, no coração da igreja do Dom Pedro, o desejo de orar. Esse é o meu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém.